Existe, assim, talvez mais de dois, mas basicamente eu vejo que o mundo do agro ele se divide em dois, né, a princípio. Do cara que vive daquilo, que aquilo ali é o que paga a conta dele, e aí ele tem muito mais afinco com aquela atividade que ele tem, e daquele outro cara que é um negócio secundário dele, que às vezes é uma herança que ele recebeu, ele tem outra profissão, ou ele, né, simplesmente trata aquilo como um negócio secundário, ele não depende financeiramente daquilo. Esse que depende financeiramente, ele tende a ser muito mais arrojado em fazer as coisas para dar resultado, né? E aquele que não depende, ele acaba tratando aquilo como, basicamente, quando ele tem essa noção de investimento imobiliário. A terra tá lá, né? Se minimamente se pagar, tá bom. Eu escuto muito isso, né? O cara fala assim, não, eu quero pelo menos que se pague, eu não quero ganhar dinheiro com isso. Fazenda não tem que dar dinheiro. Isso é uma coisa que eu já ouvi várias vezes do pessoal mais velho. Assim, não, mas cara, fazenda não tem que dar dinheiro. Fazenda não dá dinheiro. O que dá dinheiro é terra no longo do tempo, né? E que é uma verdade, né? O grande negócio da fazenda é o longo prazo, a valorização imobiliária, né? E todo mundo que tem terra e trabalha e tem operação em cima, ele tem dois negócios. Um é ser dono da terra e valorizar no longo prazo a terra, que é onde o patrimônio dele realmente cresce. E o outro negócio é a atividade que está em cima, né? Então, se essa atividade que está em cima gera resultado suficiente para pagar aquele negócio, pagar o quê? Pagar a depreciação das benfeitorias, pagar a manutenção, né, do negócio e minimamente pagar a operação, né? Pagar a operação e sobrar algum dinheiro para poder reinvestir, poder manter tudo isso, né? A gente escuta muito do pessoal falar assim, o cara que chega pra gente, né, as primeiras vezes, aí tem o líder, né, às vezes o filho, o irmão que tá ali na frente do negócio, e ele sabe tudo do negócio. Ele sabe, não, isso aqui eu plantei tanto, colhi tanto, tenho tantos animais, o ganho de peso é esse. Ele tem toda a informação. O resultado, eu não tenho lucro aqui ainda, porque eu não consigo fazer essa conta, porque veja bem, falta isso, falta aquilo outro, mas mais ou menos é um bom negócio. Aí você fala com quem é da família que tá fora do negócio, que é o irmão, a esposa e tal. E aí você escuta outro lado, fala assim, cara, eu nunca vi dinheiro sair desse negócio, eu só vejo dinheiro entrar. Com alguma frequência, o meu irmão entra em contato e fala, ó, a casa lá a gente precisa reformar, passa o chapéu, todo mundo tem que pôr 10 mil aqui pra fazer a reforma. Ah, o negócio do meu pai que a gente vai ter que pagar, todo mundo vai ter que dar dinheiro. Fala, e a fazenda? Né? Se o negócio não dá dinheiro? Não, veja bem, dá dinheiro, mas você tem que entender que não é assim como você tá pensando. Aí, essa distância, né, entre o cara que tá fora, que vê, que fala, cadê o dinheiro desse negócio, né? E o cara que tá dentro, que não consegue demonstrar onde tá o dinheiro, é onde tá, responde muita coisa aí, né? Porque é óbvio que você tem uma fazenda que, bem trabalhada ao longo dos anos, pode às vezes não realmente soltar dinheiro, né? O cara realmente distribuir dinheiro para cada um, chegar no fim do ano, fechar a conta, ó, dá 50 mil, 100 mil para cada um, foi o lucro, né, dividido entre os sócios, né? Mas aquele negócio teve uma melhora. Então, eu escuto o cara falar assim, a minha esposa não entende que o solo da minha fazenda hoje não é o mesmo solo de 10 anos atrás. Eu peguei essa fazenda detonada. Isso aqui era puro carrapicho, isso aqui não tinha nada. Eu transformei essa fazenda, o que eu tenho hoje vale muito mais do que se fosse igual era antes. E ela não consegue enxergar isso, né? Então, entre você tomar boas decisões sabendo o resultado que você tem e se posicionando melhor, tem outra vertente que é como é que você comunica isso para os outros sócios, né? Como é que eles vão saber que realmente a gente está tendo resultado ou não? Que esse é o ponto, né, da pergunta, assim, é um negócio lucrativo ou não é? A maioria não sabe responder. Se você perguntar para 100 produtores rurais de qualquer natureza, qual foi o lucro da sua fazenda no ano passado? O cara não sabe te responder. Ele vai falar assim, olha, veja bem, deu dinheiro ano passado. Não quero saber que deu dinheiro, quero saber quantos R$1.000, milhões de reais, quanto foi o lucro. Não, porque veja bem, porque teve um investimento. Eu falo, opa, investimento não tem nada a ver com lucro, é outro assunto. Tá? Não, mas é porque produziu bem, produziu mal, então a percepção de lucro é muito mais se produziu bem e o preço ajudou. Aí o cara fala, não, esse ano eu ganhei dinheiro. Mas ele não consegue dizer quanto, né? Então como é que o cara toma decisão se ele não consegue nem ver se o negócio dele é lucrativo ou não, né? Isso é uma base, pode ser até curioso, né? O cara falar isso, não é possível que o cara não sabe o lucro. Não sabe, ele não consegue fazer a conta, dizer o que é receita, despesa, o que é que sobra disso daqui. Ele não consegue, porque vira
É uma atividade muitas vezes que começa, né? O agricultor começa no meio do ano, termina no meio do outro. E aí ele faz aquela contabilidade ano calendário, que ele junta a nota fiscal de janeiro a dezembro para fazer a declaração de imposto de renda. Então aquilo ali ele fala, não, eu pego com o contador, eu vejo tudo. Uhum. O contador não vê tudo, o contador tem uma parte da história. Aquilo que vai para o governo, para pagar imposto. Agora, o que fica aqui para a gente realmente poder mensurar, a gente precisa ter esse dado, senão a gente nunca chega nessa conta, né? Você acha que o produtor hoje, o pecuarista em si, ele separa, na maioria das vezes, a conta pessoal da conta profissional, da conta da fazenda? Não separa. Ou isso está relacionado ao que você falou? Não separa. Tá junto dessa conta aí, né? É mais um fator pelo qual ele não consegue fazer essa conta, porque tá tudo junto, né? E aí é onde vem, assim, o bônus e o ônus da coisa, né? O produtor rural no Brasil, ele trabalhar como pessoa física tem alguns benefícios fiscais. É mais fácil a vida dele, ele vai pagar, na teoria, que na prática nem sempre, mas na teoria, ele vai pagar menos imposto e vai ser mais simples a contabilidade dele se ele fizer em pessoa física. Então, quando você conversa com outros setores da economia e você falar que o cara tem um patrimônio de 200 milhões de reais na pessoa física, o cara vai dizer, esse cara é louco? Como assim o cara tem esse patrimônio em pessoa física? Tem, porque para ele é vantajoso operar na pessoa física. Então, tudo que ele construiu ao longo dos anos foi na pessoa física. E como é na pessoa física, a conta do banco dele é a conta do banco dele, ele só tem uma conta. Às vezes ele tem 3, 4, né, porque ele trabalha no Itaú, no Bradesco, tudo misturado, Banco do Brasil. Mas é a conta dele. Então, o mesmo Pix que ele faz para pagar o negócio da fazenda, ele faz para pagar uma viagem pro filho, ele faz para pagar qualquer coisa que ele faz da vida pessoal dele. A empregada doméstica da casa dele, ele paga junto, na mesma conta, né? Porque é o mesmo contador, facilita e tal. Então, isso ajuda a dificultar essa visão financeira, né? Então, assim, um dos primeiros passos que a gente pode dizer para ele começar a profissionalizar o negócio é separar essa renda da fazenda da pessoa física e fazer um CNPJ, alguma coisa assim? O CNPJ, ele não necessariamente se aplica para todo mundo, e aí são duas coisas distintas aqui, né? Colocar a fazenda dentro de um CNPJ, aí é um assunto sobre, né, criar a criação de uma holding patrimonial, que é uma estratégia de proteção de patrimônio, né? Esse é um assunto. É vantajoso, na maioria dos casos, colocar a fazenda não CNPJ. Mas a operação, na maioria dos casos, é mais vantajosa que continue na pessoa física. O que é o primeiro passo? É que realmente você separe a conta, né? Então, assim, que você tenha uma conta que seja só a da fazenda. Então, tudo que recebe, tudo que paga, ser centralizada nessa conta da fazenda para ajudar a fazer, né, a conta que precisa ser feita. Pode ser misturado? Pode, mas tem que ter um apontamento. Tem que conseguir sentar, pegar o extrato e dizer, ó, isso aqui é da fazenda, isso aqui é da casa, isso aqui... E a turma, na maioria das vezes, não consegue fazer isso, porque na hora que pega um extrato de 30 dias, às vezes o cara tem 1000 movimentações. O cara pegou 3, 4 coisas, fez um Pix só para pagar 3 coisas diferentes pro mesmo cara. Então, assim, fica impossível de você achar aquilo dali, né? Então, acaba sendo, eu costumo dizer que o financeiro do fazendeiro, ele costuma ser uma conta de saber se eu não estou sendo roubado. Essa é a conta que ele faz. Se está faltando dinheiro aqui, se alguém desviou, se eu não recebi, se estão me devendo, eu não recebi. Isso é a conta do cara, né? Então ele fica fazendo um controle ali para saber se não está sendo roubado por ninguém. Agora, transformar aquilo numa informação que comece a gerar alguma informação de fato, né? Então, você transformar isso em custo de produção, você transformar isso em lucro, transformar isso em produtividade, porque aí você precisa juntar, né, todas as pontas ali do que está sendo feito dentro da fazenda, unir o universo da produção com o universo financeiro e conseguir demonstrar isso, né? Tanto para os sócios, né, quanto para os bancos, né? A gente falou aqui no começo sobre a Trato, né, o começo da Trato. A origem da Trato, todo esse trabalho que a gente faz hoje, o começo é banco. Então, o Daniel Pagotto, que é o sócio fundador, ele é agrônomo, ou pelo menos ele fala, eu era agrônomo, né? Porque hoje ele não mexe mais com isso, né? Eu era agrônomo e em algum momento ele foi convidado para ir para a parte comercial de um banco, que era o começo do banco original, era o banco do JBS. Então, o que era o banco de JBS? O cara já ia abater gado no frigorífico e tenho 100 bois escalado para daqui a 90 dias. Aí ele ia no JBS lá e falava assim, eu tenho 100 boi para daqui a 90 dias, me adianta o dinheiro
com algum desconto aí, com juros para você, que eu te garanto esses bois tal dia, né? Então tinha uma troca ali de antecipação, né? Aí precisou o JBS criar esse banco para fazer isso. E aí ele trouxe um monte de gente de banco, né? Então trazia o cara de São Paulo lá, né? Do banco, para falar com o produtor rural. E aí, beleza, você chega no produtor rural e fala, beleza, eu vou te emprestar o dinheiro, tá? Vou te dar o dinheiro, tal, vamos fazer as garantias. Agora eu preciso que você me dê documento seu aí para passar para o comitê de crédito. Então, aí o cara quer receita, despesa, balanço, informações bancárias, informações financeiras, informação de produtividade, qual o custo de produção, qual é a produtividade, quantos hectares você tem. E aí, o que acontecia? O cara não tinha essa informação. Aí que o banco começou a entender que precisava trazer gente do agro para fazer isso. É aí onde eles chamam o Daniel para dentro do banco e outros, né? Preciso de gente do agro, que entende de agro, para conseguir falar com o banco. Né? É mais fácil você pegar um cara do agro e ensinar banco para ele do que pegar o cara do banco e ensinar agro. Isso né? com certeza. E aí o que acontecia? Eles tinham que fazer uma consultoria para o produtor rural. O cara que tinha 200 milhões de patrimônio, você precisa emprestar 10 milhões para ele e você não empresta porque ele não consegue passar número para você. Pô, o cara tem garantia, tem que ter 200 milhões em terra. Quem não empresta dinheiro para o cara que tem 200 milhões em terra, né? Esse cara me paga de qualquer jeito, né? Mas como era tão informal que não conseguia gerar crédito, o banco não conseguia entender aquele cara. E aí foi isso que foi a base, né? Então, se o cara não consegue transformar essa informação em crédito para o mercado, botar confiança nele, né? O que o banco quer? O banco quer saber se vai receber o dinheiro. O banco não é instituição filantrópica que dá dinheiro para quem precisa. O banco dá dinheiro para quem pode pagar de volta. Né? É isso que o banco quer ver. Aí é que foi acendendo essas luzinhas, né, no Daniel, né? Que ele falava assim, cara, olha esse universo de gente que precisa de ajuda para conseguir ter acesso ao crédito. O segundo passo disso foi, o cara tem 75 anos e está pegando dinheiro com o banco. Aí o banco já fala, bom, o cara tem patrimônio, o cara já conseguiu demonstrar aqui os resultados dele, mas se eu der 1 milhão para esse cara esse ano que vem eu vou ter que dar 2. Ano que vem eu vou ter que dar 3, daqui um tempo eu vou ter que dar 5 para ele. Só que o cara já tem 75. Se esse cara morrer, ou quando ele morrer, quem que vai assumir isso daqui? Aí começava a investigar a família, né? Os filhos, sócios, e aí começava a ver que os filhos moram na cidade, não entendem do negócio, não sabiam o que o pai estava fazendo, sabiam nem que ele estava pegando dinheiro no banco, né? E aí negava o crédito pro cara. Falava, não posso emprestar dinheiro para esse cara, porque se eu emprestar lá na frente eu vou ter problema, porque ele não tem sucessão. E aí, para mexer na sucessão, aí foi que o Daniel entendeu que estava mexendo num vespeiro ali, que aí é onde tinha os problemas. Que quando você começava a levantar esses assuntos de filho, filha, cunhado, genro, aí começava a saber que, olha, aqui tem um problema grave aqui. Aqui tem um que não fala com o outro, aqui tem uma questão do inventário da mãe, quando a mãe morreu, que até hoje não foi resolvido e tal. E aí foi que virou essa ideia de, olha, isso é um nicho aqui para a gente trabalhar como consultoria, né? Porque a gente vai resolver uma questão de gestão da fazenda, então vamos transformar um negócio informal em um negócio formal com números e resultado, e isso vai resolver o crédito dele, e isso vai resolver a dor da família, né? Botar clareza de quem vem para cá, se não vem para cá, como é que faz para sair disso daqui, né? Como é que a gente faz como é que você divide uma fazenda para ficar bom para todo mundo? Não fica, sempre dá problema, né? Então, qual é o melhor caminho? Como é que a gente media esses acordos, né? Então, foi aí que o negócio andou e avançou, né?